falei, vamos prosseguir aqui com as questões, tá? A gente fez a 1 e a 2. Vamos fazer aqui a 3, beleza? A 3 fala o seguinte. Um atleta percorre um trecho retilíneo, deslocando-se do ponto A ao ponto B em 40 segundos. Então, ele determina aqui, tá? Através de referencial aqui, o movimento dele. Aí ele diz, calcule o módulo da velocidade vetorial média e o valor absoluto da velocidade escalar média do atleta. Vocês lembram como é que calcula a velocidade vetorial e velocidade escalar? Vocês lembram a diferença e como é que faz? Ninguém? A primeira coisa é lembrar que velocidade vetorial, tá, é sempre o ponto final menos o ponto inicial. Aí eu vou ligar entre eles em linha reta, que dá o meu vetor. Já a escalar não, é toda a distância que eu percorri, né? Como nesse caso está em linha reta, tá? Aí fica muito mais fácil, porque quando está em linha reta, a escalar é igual a vetorial. Então é só calcular aqui, tá? O ponto final menos o inicial, a posição para calcular o deslocamento. Eu tenho o tempo, eu acho a velocidade. Com essa velocidade, eu sei que essa velocidade, o mesmo valor, tem para vetorial e tem para escalar. Então, deixa eu compartilhar aqui o Paint para a gente fazer. Então, eu sei que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Beleza. Quanto foi o deslocamento dele aqui? Ele foi do 100 para o 400. Então, 400 menos 100, ele se deslocou 300, certo? Então, ΔS é 300. A velocidade é igual a 300 km dividido pelo tempo que foi 40 segundos. Tá? 0 corta com 0. 30 dividido por 4 dá quanto? Pessoal, vocês ainda estão me ouvindo aí? Sim. 6. 30 dividido por 6, 4. professor. 6 vezes 4 é 24. Não, sei não, ó. 24. 7,5, beleza? Quilômetros. 6. Não, desculpa. Aqui está em metros, né? Eu ia botar em quilômetros. Metros por segundo, tá? Ok? 30 dividido por 4 é 7,5, tá, pessoal? Eu confundi 6 vezes 5. Eu confundi 6 vezes 5. Tranquilo. Essa é a velocidade escalar. Não tem a setinha aqui, né? Mas a velocidade vetorial é a mesma coisa. É os mesmos 7,5. Tá? Porque está em linha reta. Então não tem por que dar diferente. Tá? Ele saiu de um ponto, foi ao outro. Se ele voltasse, aí tudo bem. O deslocamento e a distância seriam diferentes. Mas ele só foi de um ponto ao outro, em linha reta, então a escalar e a vetorial tem o mesmo valor. Tá? Então aqui, ó. Ele correu 7,5 vetorial. quilômetros. Não, metros. A cada segundo. 7,5 metros a cada segundo. A média, né? Tranquilo? Tá bom, Boda. Entenderam por quê? Mas normalmente o nosso passo normal é de 1 metro, 1, algum metro por segundo, andando, correndo. Aí tem gente que corre mais e tal. E eu não sei se ele estava a pé, né? O cara estava a pé, correndo, né? É um atleta, né? Entendeu? Passou um segundo e ele deu 7,5 metros. É possível. E um cálculo? Oi? É um cálculo, bem dizer, que a pessoa nem espera. Ah, tá. Tem que fazer sentido com a realidade, né? Não, Você pega uma questão de física que o cara, uma pessoa correndo, andou 50 metros em um segundo, isso é impossível. A não ser que a gente tá falando da Marvel, aí é outra história, né? Mas na realidade mesmo isso não existe não, tá?
Vamos para as questões. Alguém está pedindo para entrar. Vamos para as questões aqui, beleza? Aqui, ó. Quarta questão. Uma moto realiza um movimento circular uniforme, MCU, descrevendo a seguinte trajetória. Tá? Aí o desenho aqui da trajetória dessa moto, beleza? Esse círculo aqui. Uniforme significa o quê? Que o valor da velocidade ele não muda, certo? O valor não muda, certo? O que é que muda quando eu tenho um movimento circular? Vocês lembram? O que é que eu mudo da velocidade quando eu tenho uma curva? Ela... Eu me esqueci agora, como é o nome daquilo? Muda a direção, né? Direção. A inclinação da velocidade vai mudando, tá? Mas o valor, como é uniforme, continua o mesmo. Isso é possível? É. Tá? Aí ele fala o seguinte: represente graficamente a velocidade vetorial da moto ao passar pelos pontos A, B e C, com a velocidade VA, VB e VC, né, respectivamente. O que se pode dizer a respeito dos módulos das velocidades VA, VB e VC? Então ele quer que você desenhe e fale alguma coisa sobre essas velocidades, o que é que a gente pode falar. Beleza? Então eu vou botar aqui no Paint para a gente poder desenhar, né? Bom, aqui a questão. Então, olha o que vai acontecer, beleza? Vou dar uma aumentadazinha aqui pra gente... Ó, vocês lembram como é a velocidade vetorial num ponto que a gente quer trabalhar, no caso a velocidade vetorial instantânea? Vocês lembram como é que é? É um nomezinho bem matemático que a gente usa. Ele é tangente ao ponto. Lembra disso? Tá? Então, ó, ele está indo aqui no sentido anti-horário, certo? Então, ó, no ponto A, a velocidade é tangente. Então, tem que ser uma reta que só toca uma vez nesse ponto. Então, tem que ser uma reta desse jeito, para cá, certo? Essa é a reta tangente. Como ele está indo no sentido anti-horário, só pode estar para a direita aqui, né? Esse vetor. Sim. Entenderam? Então, esse é o vetor velocidade A, VA, certo? Ele pega, VA. Beleza. No B, como é que vai estar no B aqui? Vocês sabem? Vai estar para cima, eu acho. Isso, para cima. Tá nesse ponto aqui, para cima. Ok? Comeu trouxinha, mas vocês entenderam, né? Uhum. VB. Beleza? Ele tá maiúsculo as letras, né? Eu fui botando minúsculo. Era para ter o ponto D também, né, professor? Não, foi só a questão a relação da questão mesmo. A questão pediu só esses três, entendeu? Ele podia pedir 7, podia pedir 20, mas ele só pediu esses três. Então, ó, não sei como é que vai ficar. Para a esquerda. Isso. Beleza? Pum. Esse é o VC. Isso são os desenhos, beleza. Aí ele pediu para a gente falar alguma coisa. O que é que a gente pode falar sobre essas velocidades? Vetor E aí? A, vetor B, vetor C. O que é que a gente pode falar sobre elas?
Esse é pro lado esquerdo, não, professor, o VC? Sim, tá para a esquerda. É. Tá para a esquerda aqui. O que a gente pode falar em relação aos módulos, aos valores? E aí? Não, peraí. Não é. E aí, pessoal? Se está com movimento uniforme, o valor, que é o módulo, muda. Não. Então, ó, todos esses vetores têm o mesmo valor de velocidade, beleza? O que é que a gente pode falar? VA, VB VC. e BC Possui a mesma velocidade. possuem o mesmo módulo, o mesmo valor. Tá? É um movimento uniforme. O que é que muda? Muda a direção, mas o valor mantém o mesmo. Se for 20 metros por segundo, exemplo, é 20 metros por segundo aqui, aqui em qualquer ponto. Só que a direção vai mudando, entendeu? Dúvidas? Agora eu Não. entendi. Beleza. Vamos para a quinta. Já aproveita que está aqui no Paint e já faz. Ó, um ciclista realiza um movimento retilíneo, ó, movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Lembra que a gente analisou isso antes, né? Ele fala o seguinte: analise a afirmação a seguir e responda se está ou não correta. No MRUV, a direção da velocidade vetorial é constante e seu módulo varia. E aí, ó? Então, vou tentar desenhar aqui o que está acontecendo. Essa é a questão 5. Tem um cara de bicicleta em linha reta. Beleza? Beleza. Ele foi de ponto A aqui ao ponto B. Daqui para cá. Beleza? E aí, ele diz que a velocidade vetorial, tá? A direção é constante. O que muda é o valor. Isso está certo ou está errado? Pensem aí. Peraí. Como é que é, professor? A pergunta? Ele afirma o seguinte: ele diz que a direção da velocidade vetorial, tá? É constante. Mas ele diz que o módulo, ou seja, o valor, varia. Ele diz que o valor muda. Isso está certo? Dessa que a gente fez agora, né? Não, dessas 5 é outra situação. É em linha reta, aqui era a curva. Imagina aqui, ó. Isso é a minha bicicleta, tá? O cara tá aqui. É verdade, varia mesmo, professor. Tá correto, eu acho correto. Eu acho que O não valor. varia, não. Ó, Varia não, velocidade Ele tá constante, se reto. ele tá que varia? constante. O valor ou a direção? Vamos lá. Eu penso como se fosse um atleta. Nada varia, eu acho. Ó, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ó, o cara tá andando de bicicleta em linha reta, então a direção não varia, tá, pessoal? A direção não muda. Só a velocidade. Isso, o valor muda. Entenderam? Eu tá vendo, sabia. Porque em linha reta ele não tá mudando a trajetória aqui A para a curva. direção. Então não muda a direção da velocidade. É sempre para a direita nesse caso aqui. Então. É como se ele tivesse, por exemplo, do Estaca até o aeroporto, vamos dizer assim, né, professor? Na reta ele não muda a direção. Só muda a velocidade. Mas, ó, movimento uniformemente variado. Tem o movimento uniforme e o movimento variado. No variado, o valor da velocidade muda. Então ele está acelerando, só que em linha reta. Entenderam? Entenderam agora? Ele poderia estar em linha reta sem mudar? Mas para ele chegar do ponto A ao ponto B, ele não pode diminuir, né? Porque senão ele vai chegar a um ponto que ele para, né? Quer dizer, isso depende da situação.
Mas a gente aqui, no caso, está admitindo que ele está aumentando, né? Uhum. Porque aumentando ele sempre chega. Diminuindo pode ser que ele não chegue, entendeu? Uhum. Dá para entender. Entenderam agora? A direção não muda, mas o valor muda. Então o vetor aqui é sempre desse jeito, para a direita. Só que ele vai aumentando o seu valor, entendeu? Beleza? Entendi. Fechou teórica. Vamos mais uma de conta para a gente falar do assunto novo. Vamos aqui. Questão 6. Um ciclista descreve um movimento circular uniforme, MCU, ou seja, está fazendo o ciclo, só que com a velocidade constante, né? Movimento circular uniforme. Em sentido horário, tá? Aqui a trajetória dele. Com velocidade escalar V igual a 5 metros por segundo. Beleza. Aí ele pede o seguinte: determine o módulo da aceleração vetorial média entre os instantes correspondentes à passagem do ciclista por A e por C. Beleza? Sabe-se que no deslocamento de A para C, a ciclista gasta 15 segundos. O que é que a gente tem que fazer? O que é aceleração vetorial? Vocês lembram? Aceleração. Deixa eu botar aqui a questão, tá? Pode ser aquela coisa. O que é a aceleração vetorial média? Vocês lembram? O que é aceleração de maneira geral? Vocês lembram? Aceleração. Não é isso. Eu já ia falar outra. Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Se eu quero a aceleração vetorial, vai ser a velocidade vetorial dividido pelo tempo. Beleza? Cadê? É a variação. Aceleração é o quê, professor? É a variação da velocidade pelo tempo. Se eu quero a aceleração vetorial, vai ser a variação da velocidade vetorial pelo tempo. Entenderam? Porque a aceleração mede a mudança da velocidade, não é isso? Então, se eu estou falando da escalar, é a velocidade escalar. Se eu estou falando da aceleração vetorial, eu quero a velocidade vetorial. Entenderam? Aí o que é que vai acontecer aqui? Cadê? Eu quero a vetorial, certo? Então, a aceleração vetorial média é a variação da velocidade vetorial. Agora é que o bicho pega. Como é que tá os vetores velocidade aqui? E aí? No ponto A, como é que tá o vetor velocidade VA? Tá para a direita e você tá para a esquerda. Eles têm ao contrário. Isso. Vou botar aqui. Vai fazer do mesmo tamanho, porque o valor é o mesmo, né? É uniforme. É meio difícil acertar o mesmo tamanho, mas enfim. Fica reto. Enfim, ficou quase reto. Vocês entenderam? Era para ser reto. Então aqui, tá? Velocidade A, velocidade C. Só que aí eu pergunto para vocês, professor, se eles estão contrários aqui, vai dar zero. Então quer dizer que a aceleração é zero? E aí? Quem concorda, quem discorda, por quê e por que não? E aí? Não. No caso, ele tá fazendo volta em círculos para a direita. Isso. No sentido, Né? um detalhe, Então,
rapidinho. No caso, quando a gente está falando de círculo, a gente fala de sentido horário ou anti-horário, tá? Nesse caso, está indo para o sentido horário, não para a direita, entendeu? Uhum, sentido horário. Então, no caso, o que Prossiga. muda é me esqueci, como é o nome? Não é a velocidade, não. O que muda é a Direção. direção. Não muda, beleza. O que muda é a direção. Só que vocês lembram o que é variação de velocidade? Vocês lembram? Significa variação de qualquer coisa. É o final menos o inicial. Pronto, beleza. Olha a pegadinha aqui que vocês têm que lembrar, porque senão vocês vão errar muitas questões sobre isso, tá? Olha o que vai acontecer. Professor, mas não tem um ponto inicial e nem um ponto Tem, começo e nem um fim. ele quer saber a sei. aceleração do A para o C. Aqui, do A para o C. Sim, aceleração. Cadê? Aqui, ó. É a velocidade final menos a velocidade inicial. Olha que legal para ver quem lembra disso aqui. Ó, o final é o C, não é isso? O inicial é o A. O menos em um vetor, vocês lembram o que significa? Ele Não. vai mudar a posição. O sentido dele. Então, o A que estava indo para a direita, ó, o menos vai ficar para a esquerda. Então, quando eu for calcular a variação, esse VA vai ficar para a esquerda, aí eles vão estar no mesmo sentido. Aí eu vou somar, aí não vai dar zero. Entendeu agora? Porque, ó, deixa eu mostrar para vocês o que é a variação aqui. Eu vou mostrar o desenho, tá? Tá em preto mesmo. Opa. Esse aqui é o VC, a velocidade C, tá? Caramba. O menos velocidade inicial, que é o VA, vai ficar para a esquerda também. Então, esse aqui, ó, é o menos VA. Entenderam agora? Uhum. C menos VA. E essa aqui, tá? Isso aqui vai ser o meu ΔV. Opa, aconteceu algo. Aqui vai ser o meu ΔV. Então, esse é o meu ΔV. Vetores. No mesmo sentido, eu faço o quê? Eu somo. Então, para calcular a aceleração, eu vou somar. Quanto é a velocidade do A? 5. Quanto é a velocidade do C? 5 também. Entenderam? Então, a aceleração média vai ser igual a 10, né? 5 mais 5, vou colocar aqui. 10 sobre 15. Sobre 15. Não dá o valor exato, você pode deixar em fração. Então, vou colocar aqui 5 mais 5. Vocês entenderam porque é a variação, né? É o final menos o inicial. Tanto é que, entenda o seguinte, a velocidade mudou, ó. Ela estava da direita e teve que dar essa volta completa todinha para ir para a esquerda. Por isso que não podia ser zero. Entendeu? Sim. 15. Não é legal, né? Eu errei que eu botei só a metade. Então, a aceleração média vai ser igual a 10 sobre 15. Que é igual a, vamos simplificar, né? Por 5 por 5 fica 2 sobre 3. Vou colocar aí embaixo. A aceleração média é igual a 2 terços metros por segundo ao quadrado. Lembra que a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, entenda o que é a variação para poder calcular, tá? Porque o que a gente vai ver agora são vetores mais complexos.
a gente vai ter que analisar muito mais vetores do que antes, tá? Porque a gente vai analisar movimentos em 2 dimensões. Aqui a gente está analisando só em linha reta uma curva única. Agora a gente vai analisar em 2 dimensões, beleza? Aí vai ser um pouquinho mais complexo. Só que tem um fator que facilita muito a nossa vida, que a aceleração ela vai ser muito mais fácil de calcular e perceber. Porque o que a gente vai analisar agora são corpos caindo ou subindo e caindo. Aí a aceleração que a gente vai usar é a da gravidade. Aí fica muito fácil. A nossa aceleração é fixa. Entenderam? Vamos lá. Pessoal, ó, tô sendo honesto com vocês. Vocês entenderem só o superficial disso, tá? Vocês têm que estudar, lógico, para as avaliações que vêm. Mas se vocês pegarem a ideia fundamental disso, o ensino médio de vocês vai ser muito mais fácil, tá? Muita gente chega no ensino médio e se choca com a física, porque a física tem muito desses vetores. E vocês pegando o resumo antes, a ideia antes, o seu ensino médio de vocês vai ser muito mais tranquilo. Vá por mim. Vamos lá. Pode perguntar para o amigo de vocês do ensino médio. Pergunta como é feito no ensino médio. O pessoal não gosta porque é muito complexo e tal. Só que isso depende primeiro, do esforço da pessoa, lógico, né? E depende da base, essa né? análise também que você está tendo, beleza? Muita gente não viu isso ou não se atentou a estudar isso e acaba se complicando no ensino médio. Vocês vão chegar dando show, garanto para vocês. Vamos lá. A gente vai analisar 2 tipos de movimento agora, tá? A gente vai analisar o lançamento horizontal, primeiramente, e depois o lançamento oblíquo. O que é isso? Eu vou lançar os corpos, tá? Dando velocidade apenas para o lado. Eu vou jogar um corpo, eu não vou dar velocidade para ele nem subindo nem descendo. Eu só vou dar velocidade para ele para o lado, ou seja, não na referência horizontal, beleza? Primeiro isso aí, primeiramente. Lançamento horizontal, eu só vou dar velocidade lateral para o meu corpo, ou seja, só tem componente na horizontal, tá? Não vou fazer ele nem subir nem descer com a minha velocidade que eu joguei, só vou dar velocidade para o lado. Tranquilo? Uhum. Beleza. Então, o que é que vai acontecer? A gente ela mora tá do no mesmo jeito de planetinha. ontem. Vamos lá, pessoal. Ela A dormiu pelo gente mora menos. no planetinha. Ô, Bruno. Não paga, né? Vamos lá. Bruno, rapidinho, tira o teu microfone aí rapidinho. A gente mora no planetinha que a gravidade puxa as coisas para o centro dele, certo? Então as coisas caem. Então quando eu jogo alguma coisa, ela anda para o lado e cai. Concorda comigo? Eu posso analisar Sim. só objetos se movimentando lateralmente e objetos só caindo. Agora, eu vou analisar os dois ao mesmo tempo. Por isso que é um movimento bidimensional, 2 dimensões. A horizontal e a vertical. Eu vou analisar, beleza? Tranquilo? Então, o que é que a gente vai fazer? Tá? A gente vai ter que analisar o que está acontecendo nos momentos do meu movimento. Em um momento eu tenho uma velocidade, em um momento essa velocidade muda e a direção dos vetores vão se alterando e os valores também. Então, o primeiro movimento horizontal que a gente vai analisar é no eixo X. No eixo X é muito fácil, né? Que é a parte horizontal, que ele vai andar para o lado. Vamos lá. Existe alguma razão para quando eu jogar um corpo lateralmente, essa velocidade que eu joguei, existe alguma razão para mudar? Pense comigo. Para o lado. Dei um peteleco na moeda. Existe alguma razão para a velocidade que eu dei desse peteleco na moeda mudar com o passar do tempo? Vai Só perdendo quando força. ela parar o vento, sei lá. Isso, muito bem. A análise seria essa. Só que aqui a gente vai excluir o que atrapalha, o vento, o atrito, tá? Então, não existe razão para essa velocidade na horizontal mudar. A velocidade no eixo X não muda. Então, a velocidade final, olha aqui, ó. Velocidade final de X é igual à velocidade inicial, certo?
ela não muda. Em qualquer momento, ela vai ser o mesmo valor. Ficou claro isso? Ficou. Pronto. Então, se ela não muda, eu estou falando do movimento uniforme. Então, para achar o deslocamento, é velocidade vezes o tempo. Porque... Deixa eu demitir aqui. Porque, ó, velocidade não é distância pelo tempo. Então, distância vai ser velocidade vezes o tempo. E assim, ó, o quanto que o corpo anda para o lado depende da velocidade que eu dei para ele inicialmente. Tanto é que se eu não der velocidade inicialmente, ele não vai para o lado. Entenderam? Sim. Uhum. Quanto maior a velocidade, mais ele anda na horizontal. Beleza? Então a gente analisou em x. O x só tem essa formulazinha fácil, porque é um movimento uniforme. Beleza? A velocidade não muda. Mas, quando a gente trata do movimento horizontal, desculpa, movimento vertical, que é o em pé, aí sim. Porque quem está sempre agindo lá, na vertical, a nossa gravidade. E vocês lembram que a gravidade é uma aceleração, certo? Tranquilo? O peso era massa vezes a gravidade. Massa vezes aceleração, para dar a força. Lembram lá das leis de Newton que a gente viu? Sim. Tá? Então, o que é que acontece com essa bolinha aqui? Ela, deixa eu dar um zoom, ela anda para a direita e desce ao mesmo tempo, certo? Então, ela está andando para frente e descendo. Por isso que a trajetória é essa curva aqui. Sacaram? Se eu pegar em pontos diferentes, eu tenho que analisar como é que o vetor velocidade em x, velocidade em y está agindo. Então, inicialmente, como eu falei para vocês, eu só dei velocidade no x, certo? Então, ela não tem o vetor para baixo ainda. Tá vendo aqui, ó? O vetor em verde só tem para a direita, certo? Estão enxergando isso? Sim. Aí, quando ela começa a andar, a gravidade age nela, né? A gravidade é sempre para baixo, né? Aí sim, ela aumenta a velocidade em y. Por isso que aparece aqui um VY em verde aqui para baixo. Estão vendo? Então, quando eu pego um ponto aqui, do x e do y, se você estudar isso em matemática, eu tenho dois vetores, velocidade em x, velocidade em y. A soma vetorial deles tem que dar a velocidade da bolinha. E não é uma curva, a velocidade tem que ser tangente a essa curva. Olha a velocidade aqui tangente em roxo. Tá vendo? Então, tudo que a gente viu antes de vetor e de cinemática vetorial vai ser aplicado agora. Tranquilo? Então, pensem na situação comum da realidade da gente. Deu petelequinho aqui na moeda, ela vai andar e cair. Então, a minha velocidade em x, a que eu dei para o lado, ela não muda. Mas, a bolinha, ou a moeda, ela vai aumentando essa velocidade na vertical, porque a gravidade está puxando ela para cair, certo? Quando as coisas caem, com a gravidade puxando, ela não cai com a mesma velocidade, não, como em filme, tá? Em filme, normalmente é isso, né? A pessoa tá caindo e tá, cai com a mesma velocidade sempre. Não, a gente vai acelerando cada vez mais. A não ser que chegue ao ponto do ar ficar empurrando você e você entre em equilíbrio. Mas você vai acelerando. No filme, não. Assim que começa a cair, ele já cai com a mesma velocidade, né? Ficou clara a análise aqui dos vetores? Repete, por favor, o finalzinho, professor. Você entendeu que a velocidade em y vai aumentando, né? Uhum. Até bater no chão. Foi isso que eu falei, que em x ela não muda e em y ela vai mudando cada vez mais. Entendeu? Entendi. Tanto é que, ó, quanto mais alto eu tiver, ou seja, quanto mais alto cair meu corpo, mais ele vai bater... Desculpa, eu formulei a frase de um jeito ruim no português. Quanto mais alto o corpo tiver, com mais velocidade ele chega no chão. Não é? Imagine, uma moeda caindo da altura de 1 metro ou caindo da altura de um prédio. Você acha que ele vai ter velocidade maior quando bate no chão? Em qual situação? Do prédio. Do prédio. Do prédio. A gravidade vai agindo por mais tempo, certo? Então, mais tempo com uma aceleração, maior a velocidade que ele chega.
Entenderam? Uhum. Então depende também de um fator importante, que é a altura. Tá? O x a gente já fala de distância, tá? E no y a gente fala de altura. Quanto maior for a altura, mais tempo a gravidade age. Então maior vai ser a velocidade em y. Tá? Tranquilo? Certo. Aham. Então vamos analisar aqui as equações do y. Ó, vocês lembram que a gente estudou as equações do movimento variado, não foi isso? Só que a gente tinha aceleração. Agora, no lugar de aceleração, a gente vai botar sempre a gravidade. Alguém lembra o valor da gravidade na Terra? 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso é um arredondamento. Porque tem uma diferença pequena aí, mas multiplicar por 10 e dividir por 10 é muito fácil, né? É Então, a gente arredonda. 9,8, mais ou menos, mas é por aí. A gente arredonda. Então, a aceleração vai ser sempre da gravidade. Fechou, facinho. Então, como a gravidade é uma aceleração, no y, quando eu analisar, vai ser um movimento variado. Ou seja, cada ponto que eu pegar, a velocidade em y vai ser diferente. Em x, não. Qualquer ponto que eu pegar, o x é sempre o mesmo. Tá? Então, vamos analisar. Primeiramente, no ponto inicial, a velocidade inicial de y é zero. Porque ele só deu velocidade em x, lembra? O meu peteleco só faz a moeda ir para o lado. Não faz ela nem subir nem descer, certo? Então, ó, como eu tenho uma aceleração, a velocidade que eu quero no ponto é a gravidade vezes o tempo. A aceleração vezes o tempo, certo? A gravidade não é 10? Então, ó, em 1 segundo de queda, olha que coisa interessante. Em 1 segundo de queda, qual é a velocidade do corpo? E aí? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Ou seja, ó, em um segundo, a gravidade faz a pessoa ter 36 km por hora de velocidade. Tem noção? 1 segundo. 36 km por hora. Tá? Por isso que alguns filmes conseguem retratar bem esse lance da aceleração gravitacional. Tá? Muitos não. Muitos só deixam lá a velocidade do mesmo jeito e pronto. Tá? Porque o pessoal também não liga muito para isso, dependendo do filme, e também não liga muito para a ciência, né? Aí acaba passando. Mas 1 segundo, a pessoa vai de 0 a 36 km por hora. Imagine. Tá? Ô, professor, o que significa essa sigla MUV? Movimento uniformemente variado. Certo. Tá? Ele vai mudando o valor da velocidade. Beleza? Entenderam? Então, no inicial, a velocidade em y é 0. Conforme eu vou pegando um outro ponto aqui, a velocidade vai aumentando. Quando ele cair no chão, ele cai com a velocidade. Aí eu consigo calcular. É só saber o tempo que ele passou caindo. Entenderam? Então, eu joguei o meu objeto aqui para o lado, ele anda para o lado e cai. O tempo que ele passa no ar depende apenas da altura. Concorda comigo? Sim, concordo. Então, ó. Opa, botei na página errada. Então, ó, presta atenção. O tempo que ele passa no ar depende só da altura. Então, existe uma relação direta no quanto que o corpo pode andar para o lado. Tá? Porque quanto mais tempo aqui, maior vai ser a distância que ele anda para o lado também. Tá? Se eu der um peteleco numa moeda com a velocidade caindo da minha mesa ou caindo do teto da casa, ela anda mais para o lado. Porque ela tem mais tempo para agir. Entenderam? É. Tá? Porque ela vai estar mais alto também, né, professor? É que nem você vai dar um salto no trampolim para piscina. Dependendo da altura, ele vai percorrer mais distância e vai demorar mais a cair. Exatamente isso. E a gente vai analisar cada ponto desse. Ó, detalhe. A gente vai analisar de quando ele saiu, exatamente o momento de quando ele saiu, até o momento que ele bate no chão. Depois que ele bate no chão, não importa pra gente. Ele pode bater, sair rolando, quicar, fazer o que for. A gente não vai se importar com isso. A gente só vai analisar assim no momento que ele sai, até o momento que ele bate. Beleza? Bateu no chão, a gente admite que o corpo parou. Certo? Então, para você ter noção, 10 segundos de queda. Ó, velocidade em y é gravidade vezes o tempo. Se o cara está caindo em 10 segundos, quanto é 10 vezes 10?
100. Sim. 100 vezes 3,6 dá quanto? 360. Ou seja, em Isso 10 não, peraí. segundos, em 10 segundos, a pessoa, só com a ação da gravidade, vai de 0 a 360 km por hora. Tem noção? Tá, boba. Vocês já viram o vídeo do astronauta que pulou da estratosfera de paraquedas para cá? Ele Não. rompeu a barreira do som com a velocidade do corpo Tá, dele. boba. Porque a E gravidade... a queda? E a queda? Ele sofreu alguma coisa? Não, é óbvio que ele tinha um monte de paraquedas, um monte de coisa para amortecer, né? A queda. Ele não pulou e veio, brum, não, tá? Ele tinha esse equipamento de segurança. Eu não sei se eu acho esse vídeo aqui para passar para vocês. Tá? Ele tinha um monte de paraquedas. Por que ele conseguiu passar a velocidade do som? Porque ele Porque... atingiu a velocidade da luz, sei lá, Não, assim. não. A velocidade do som ele conseguiu atingir por conta do seguinte: a gravidade foi agindo cada vez mais, porque ele caiu de uma altura muito elevada, a estratosfera, né? E o tempo foi sendo cada vez mais alto. Então, ó, a gravidade a cada segundo foi aumentando 10 da velocidade e chegou ao ponto que ele rompeu a barreira do som com o próprio corpo. Tem noção? Como ele Muito. sobreviveu, eu não faço ideia. Não, porque é óbvio que esse cara não fez isso na doidice, né? Eles têm a roupa de proteção, ele tem a roupa de astronauta e tudo mais, tá? Ele conseguiu resistir a tudo isso. Ah, é a temperatura também, né? Tudo isso ele tinha. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Rapidinho. Bem interessante mesmo. Faz tempo, acho que foi em 2015, eu acho. Oxi. Foi perto, tá perto da gente. Deixa eu ver, tá? Eu acho algum curto aqui, senão eu marco aqui o tempo para vocês assistirem. Tem um de 5 minutos, um de 2 minutos. Isso. Ah, não, foi 2012. 2012, tá? Eu achando que era 2015. Assista esse vídeo aí que eu vou passar para vocês no link, tá? No bate-papo. Cadê? No chat. Aí, tá aparecendo para todo mundo o link? Ainda não. Então, acho que tá desativado o chat da reunião, né? É. Ah, enfim. Não, acho que eu vou compartilhar com vocês a tela, então. Pode ficar um pouco ruim, mas acho que dá para perceber. Cadê? Estão vendo aí? Sim. Tô começando a ver. Rapaz, se eu ficasse rodando igual ele, eu ficava doido. Teve uma parte que ele ficou rodando. Da Red Bull. Essas coisas de loucura, de coisas extremas no nosso planeta, é tudo da Red Bull, você pode ver. Ah, mas ele tava dentro de um bicho também, né, velho? Não, rapaz, ele não ia para o espaço se não fosse por uma cápsula, né? Não é impossível. Mas ele pulou daí. Tá Ele ia bobado. voar. Ei. Ele tem Mas uma como- mochila jato, professor. Eita, boba. Não dá nem pra ver. Olha pra aí como é que fica. Eu tenho vontade de Eu acho subir que é pra porque ver tá como é que é a travando. Terra. É redonda. Com os dois polos Pessoal. achatados. Há 2000 Tem uns anos polos atrás eu achatados. já sabia disso, tá? O pessoal já discute terra plana, mas Tá ruim porque tá travando. É só ir no YouTube pesquisar. Mas dá pra ver, mas dá pra é ver. muito ruim mesmo agora a qualidade. Boba, eu ficava com medo da boba sem pó. Ficou muito ruim esse vídeo. Deixa eu ver se eu acho um outro melhor. Eu acho que tem alguns que acompanham mais de perto. Aqui só tô vendo um pouquinho. Não sei se é nesse mesmo que mostra. Eita, Tá aqui, ó, a velocidade dele aqui. 950. Estão vendo a medida de velocidade Eu tô dele aqui? vendo 1000 km por hora. Porque a cada segundo a gravidade tá lá aumentando. Ela não quer nem saber. Olha.
E tipo, não aumenta Deixa eu ver em se um, tem. velho. Olha. Agora melhorou um pouco. Porque antes estava só um ponto, né? Agora tá melhorando um E ele pouco. passou 2 minutos pra isso, não foi, professor? Mais de 2 Uhum. minutos, não foi? Foi muito alto. A gente vai calcular algumas coisas de altura aqui já já, com a gravidade. Ei, mas foi rápido, viu, professor? Impressionante. Pensando assim, foi rápido. Viu? Você vai ver o quanto é impressionante a aceleração da gravidade quando a gente começar a calcular aqui na cinemática vetorial algumas alturas, para vocês entenderem. Aí, quebrou um recorde E não tá nem mundial aí. mostrando mais. Aí armou paraquedas. Sério. Tá boba. Ah, mas ele armou o paraquedas já mais perto da Terra. Ei, tinha que ter um treinamento. Viu? Não, lógico, ele não fez. Ninguém fez isso do nada, não, tá, Ô, pessoal? Bruno, Foi tu muito acha que ele tempo. fala, eu quero saltar do espaço até a Terra. Ei, Ele tem Só muito vou. treinamento. Tá? Ninguém acorda e fala, bicho, bora pular do espaço. Aí junta 10 Bora. amigos, bora. Não, não é assim não, tá? Tem todo um treinamento e estudo e análise, tá? tem Para vocês possibilidade entenderem, ó, de viver. ele passou 4 minutos e um pouquinho, né? Óbvio que o cálculo não vai ser exato, porque tem a resistência do ar, outros fatores para atrapalhar. Mas se você botar aqui, ó, 4 minutos, 4 vezes 60, vai dar quanto? 6 vezes 4, 24. 40, desculpa, 4 vezes 60, 240. 240 vezes 10, 2.400. entenderam? Então, para você ter É. noção do quanto que a gravidade muda essa velocidade. Tá? Óbvio que a gente trabalha com alturas não tão grandes, né? Para você ter noção, a gente tem como calcular a relação da altura com o tempo, que é o que a gente vai aprender agora. Vocês vão ficar impressionados. Pode parecer mentira, mas isso realmente acontece, tá, pessoal? Vamos lá. Ô, professor, Oi, pode falar. o que aconteceu com ele por ele atravessar o negócio do som? Como assim? Aí você está falando de saúde? Atravessar o som. É. Ele Porque atingiu é o a seguinte, velocidade do som. a Ele quer gente, saber isso. a Peraí, gente, a gente não consegue suportar algumas velocidades. A do som ainda dá para suportar. Só que a gente não pode, ó. Você lembra do estado de inércia? A gente quer ficar ou parado ou com velocidade constante. O que muda isso é a aceleração, certo? Então a gente consegue suportar algumas velocidades desde que a aceleração não seja muito brusca. Entenderam? Por exemplo, eu falei para vocês que o foguete, para sair da Terra, ele tem que alcançar 28 mil km por hora. Não foi isso? Lembra disso? Não foi? Como é que o astronauta segura isso? É porque a aceleração não é tão alta. Porque a gente só consegue suportar um valor máximo de aceleração. 10 vezes, não, 10 não, parece que é 5 vezes a gravidade do nosso planeta, a gente já desmaia. Tá? Então, com treinamento, tá? E óbvio que toda uma análise para isso, com treinamento diário, você consegue suportar um pouco mais que essa aceleração. Então, essa aceleração aí da gravidade, ele consegue suportar. Entendeu? entendi. Aí ele atingiu a velocidade do som, mas a aceleração não foi brusca. Se ele ficasse parado e fosse para a velocidade do som, ele morria. Mas como foi gradativamente, ele conseguiu suportar, entendeu? Tanto é que a gente suporta 28 mil km por hora, que é a da espaçonave para poder sair da Terra. Entendeu? Ficou claro isso para vocês? Ficou. Agora, se o cara tá parado, com aceleração alta e pum, aumenta a velocidade do cara, a pessoa morre. Porque o nosso cérebro, ele não tá fixo no nosso crânio. Ele tá meio que boiando no líquido, tá? Óbvio que não é chacoalhando fácil, mas é um líquido que permite a proteção. Quando a aceleração é muito alta, a gente força o cérebro contra o crânio. Aí pode matar a pessoa. Batendo, chocando ele com a cabeça. Tanto é que muitos atletas, quando recebem algum choque, eles desmaiam, tá? Dependendo do choque, porque o cérebro chacoalha, aí a pessoa perde o oxigênio lá e o senso na hora, e acaba desmaiando. Aí se passar muito da aceleração, a pessoa acaba morrendo. Nossa. Legal, né? Quer dizer, não é legal a pessoa morrendo assim, mas vocês entenderam, é legal Tipo, entender isso, né? entender. Vamos lá. Onde é que eu tava? Sim, calculando aqui agora, a gente viu a relação da
velocidade. Beleza? Vamos calcular agora a relação da altura. E quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei chocado, porque é bem interessante. Não sei se vocês vão se chocar com isso. Mas, ó, eu consigo calcular a altura em relação do tempo. Porque a gravidade não muda, né? A gravidade é sempre a mesma. Então, ó, a altura que eu tenho aqui é a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, você pode até simplificar, tá? Eu vou simplificar para vocês, para a gente brincar um pouquinho aqui. Ó. Vou simplificar para a gente aqui. A gravidade não é 10, então eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Ó. Y, que é a altura, tá? Você pode substituir por H se quiser. Tá? H, que é a altura. Professor, mas a altura é com A, não é com H. É porque não vem da nossa língua, né? Vamos lá. Gravidade que é 10, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Quanto é 10 dividido por 2? Opa, cadê o meu? 5. 5. Então, ó, eu posso dizer que a altura é igual a 5t ao quadrado. Ou seja, se eu tenho tempo, eu acho a altura. Se eu tenho a altura, eu acho o tempo. Entendeu? Uhum. Então, vamos começar a brincar um pouquinho aqui. Em 1 segundo, tá? Você já vira a equação. Mas, ó, em 1 segundo, o tempo de queda de 1 segundo, você sabe que altura o corpo caiu? 5 vezes 1 ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? 1. 5 vezes 1, 5. Ou seja, o corpo que cai de uma altura de 5 metros leva 1 segundo para cair no chão. Vocês pensavam que era isso? Não. 1 segundo é 5 metros. E 5 metros é uma altura bem relativa para um ser humano cair, né? Cadê? Tem alguém que está entrando na aula. Tá? Então, ó, 1 segundo é uma altura de 5 metros a queda. Ou seja, qualquer queda abaixo de 5 metros é menos que 1 segundo. Se você for calcular, se você está falando de menos que 5 metros, o tempo não pode ser mais que 1 segundo. Ficou claro isso para vocês? Sim. Óbvio que o ar não pode atrapalhar toda aquela coisa, né? Porque se você soltar uma pena, a pena fica levando mais tempo para cair, né? Porque o ar fica atrapalhando a queda dela. Mas qualquer corpo, ó, o tempo de queda e a altura envolve a massa aqui. Tem a massa aqui nessa equação? Não. Então, ó, um tanque de guerra e uma chimbra, se os dois caem de 5 metros, os dois levam 1 segundo para cair, viu? Tá. Ficou claro isso, né? Todos os corpos, se não tiver nenhum efeito de resistência do ar, se caem da mesma altura, eles levam o mesmo tempo. Tá? Seja uma formiga ou um prédio. Eles caem no mesmo tempo se eles caem da mesma altura. Porque eles estão sob efeito da mesma gravidade. Entenderam isso? Sim. Pode ser chocante para alguém esse lance do peso influenciar, mas não influencia não, tá, pessoal? O que eu fiquei chocado foi que com o tempo da altura, que era 5 metros um segundo. Mas o do peso eu sabia, né? Tanto faz. Uma mesa a um tanque de guerra. A gravidade age do mesmo jeito. É óbvio que muda alguma coisa. O que muda é a energia. O que dói mais caindo no seu pé? Uma chimbra ou um elefante? A energia muda, óbvio, né? A energia muda, mas o tempo de queda e a velocidade é a mesma. Entenderam isso aí? Coitado do pé, professor. Ficou claro isso para todo mundo? Ficou. Que a velocidade e o tempo é o mesmo? Tá? Beleza. Então, quer dizer que, ó, 1 segundo, vou colocar aqui, ó. 1 segundo. 1 segundo. Queda de 5 metros. Isso quer dizer que 2 segundos é uma queda de 10 metros? Vocês acham? Peraí, se é 5, 10, mas é ao quadrado. Não. Não, porque depende do tempo ao quadrado. Então, 2 segundos, ó. Vai ser 40 já. Ó. 2 ao quadrado. T ao quadrado, 4. né? 2 ao quadrado.
5 vezes 2 ao quadrado. 4. Opa. Ah, não, é Ao vezes quadrado. 5. Então, sim. Apagando o que eu tô colocando. Agora foi. 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Eu não tô vendo o que o senhor tá colocando, professor. Tá aparecendo no Paint pra vocês? Não, eu tô vendo Tá no modo. Oxi, modo. de hoje que eu tava discutindo aqui, vocês não estavam vendo, não? Foi? Pera aí, rapidinho. Não, Eu saí, Ah, e como é que pensar vocês era entenderam? do meu celular. eu E como é sei que lá, vocês entenderam que eu tava falando? Que eu tava mostrando aqui no Paint. Mas enfim. Tá aparecendo agora? Agora sim. Tá. E eu de hoje Oxi. digitando e mostrando com o mouse. Enfim, vamos lá. Mas deu pra compreender, não foi? Todo mundo entendeu a relação, não foi? Beleza. Então, ó, aqui, ó. 2 ao quadrado. 5 vezes 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2 dá... 5 vezes 4, desculpa. 20. 20. Então, 2 segundos, queda de 20 metros. Parece um absurdo, né? Mas é isso que acontece mesmo, tá, pessoal? Tanto é que, ó, 10 segundos. 10 segundos pra gente é um tempo pequeno, né? Tá. 500. 10 segundos. 10 segundos pra gente é um tempo pequeno. Sim. Não é? Mas 10 segundos é uma queda de quantos metros? Vamos lá. 500 metros. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 5, 500 metros. Ou seja, ó, é uma queda altinha, né, não? 10 segundos. Queda de 500 metros. Entenderam? Porque depende desse fator do tempo ao quadrado. Quanto mais tempo a gravidade está agindo, maior é a velocidade que ele vai atingir. E assim eu tenho uma altura maior também, certo? Interessante, né? Então, o que é que a gente tem que analisar aqui? Vamos lá. Oi? Tem Ô, pergunta? professor, Oi. repete como calcula esse negócio da Ah, queda. sim. Porque foi esse lance que eu estava digitando, vocês não estavam vendo, né? Porque a gravidade não é 10, Sim. aí no lugar do G eu botei 10. 10 dividido por 2 dá 5. Aí fica 5 vezes t ao quadrado. Aí essa é a fórmula de altura e tempo. 5t ao quadrado. Essa é a fórmula. Então, se você tem o tempo, você acha a altura. Se você tem a altura, você acha o tempo. Beleza? Essa aqui, ó. Ok? Certo. 5t. Aí é só você jogar o tempo aqui para achar a altura de queda. Tá? Eu vi um vídeo. Eu gosto muito desse lance de esporte radical. Eu vi um vídeo de um cara que ele era profissional, dublê e fazia um monte de coisa. E os caras um dia ligou, fazendo uma proposta para ele pular sem paraquedas. E, ó, tem uma proposta aqui para você. Pra você morrer mais rápido. Pular sem paraquedas. O cara está doido, é óbvio que eu não vou aceitar um negócio desse. Só que ele foi dormir, ele ficou uma semana martelando isso na cabeça dele. Aí ele ligou pros caras e perguntou, como é que vai ser isso? Ele aceitou. É óbvio que os caras não iam botar ele pra cair no chão. Mas eu tinha vontade. Mas é óbvio que ele não ia cair no chão, Eu né, tenho pessoal? vontade. Ele ia cair numa rede de proteção, tá? Só que ele ia passar o tempo todinho no ar sem paraquedas. Ou seja, ele tinha que ir se virando no ar para mirar nessa rede. Não é que ele fez, bicho. Tá bobo assim, não. Eu ia assim, Não é não. que ele fez. Mentira. Juro a Eu você. ia não. O cara Você. tem que mirar, velho. É Eu juro a doido. você. Ele pulou do avião, aí pulou ele e mais 4 caras, né? Os 4 caras tinham paraquedas, caso ele desistisse ou visse que ia dar errado, né? Aí pegava ele e armava o paraquedas. Só que chega um ponto que o paraquedas, se não for armado, é perigoso, né? Aí o que aconteceu? Ele pulou, os 4 caras bem perto dele, descendo junto com ele, né? Aí quando chegou na altura limite, ele deu o sinal, aí os caras armaram o paraquedas, aí ele ficou sozinho no ar. Aí ele lá de boa, flutuando no ar, descendo, até mirar na rede. Não é que ele conseguiu, bicho? A rede Mas Aí teve isso- que treinar, né? Ele é aquele extremamente profissional treinamento. nisso. E era um dos melhores do mundo nisso. Mas a coragem foi boa, né? Porque a noção não tinha, não. Essa rede era feita de quem? Não, aí é simples, eles botam várias redes uma embaixo da outra de proteção. Né? Quando bate, vai amortecendo, entendeu? Aí bota fibra de carbono, nylon resistente, aí dá para amortecer tranquilamente. Mas eu não lembro qual foi a velocidade que ele atingiu, mas foi uma velocidade boa. Tá?
É pedindo Bem. pra morrer, né? Não? A adrenalina é viciante, você não sabe o quanto. O pessoal que você vê assim, rapaz, esses caras são doidos, né? Mas é porque é viciante a Imagina. adrenalina. Os caras querem sempre mais risco, mais risco. Vou- Ficou Vai claro a saber quando altura? dá errado, filho. Quando dá errado, A realmente, né? primeira. Ou se não, dá um Mas, susto só. Só dá um susto. mas A pessoa, quero mais nada, isso pra mim. para uma pessoa chegar a um ponto desse, é porque ela realmente se garante na sua habilidade, no seu talento. Entendeu? É, Ninguém né? vai chegar assim, como eu falei, ninguém acorda e fala, bicho, vamos pular do espaço. Então, bicho, bora pular sem paraquedas. Não, os caras têm uma habilidade aí bem desenvolvida. Então, ficou claro a altura, velocidade e tempo aqui para vocês, depois de todos esses exemplos, né? Sim. Ficou. Beleza. Vamos fechar com análise vetorial agora da seguinte maneira. Ó, ele, quando sai, só tem a velocidade em x. Quando ele bate no chão, ele tem a velocidade em x e em y, certo? Certo. Todo mundo entendeu isso. Só que a velocidade é a velocidade vetorial. Então, ó, x está na horizontal e y está na vertical. Isso aqui, quando eu pego a velocidade em roxinho, a soma vetorial, quando eu tenho vetores em formato de L, vocês lembram como é que eu calculo? Vai ter que botar. Peraí, quanto em formato de L? Perpendicular, né? O formato de L, 90 graus. Ah, Como é sim, que eu 90. calculo? Vocês lembram? Lembro não. Não. Fica enrolando. Só falar, lembra não. Tá? Eu tentando lembrar aquele negócio de É cosseno, sim. Não, é o teorema de Pitágoras. Beleza? Vetores perpendiculares, para calcular, usa o teorema de Pitágoras. Beleza? Tudo é levado ao Então, quadrado. o vetor é hipotenusa. Então, por isso que tem aqui, ó, o valor, o módulo do vetor, quando bate aqui no chão, é em x e em y, tem que somar. Só que a soma é uma soma vetorial. Aí, essa soma vetorial, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Por isso, tá assim, ó, a raiz do x ao quadrado mais o y ao quadrado. Beleza? Uhum. Beleza. Tá? Como Lembrando que em x... Oi? Como é a forma? É teorema de É o Pitágoras. teorema de Pitágoras? Então, vai ser esse v ao quadrado mais o x ao quadrado mais o y ao quadrado, né? Aqui. Uhum. Aí o quadrado do v passa como raiz. Entendeu? Sim. Sim. Aí por isso que tá aqui como nessa carinha, porque não tem nenhum número, né? Tá dizendo só as velocidades que eu estou trabalhando, beleza? Então, lembrando, em x não existe nenhuma razão para mudar o valor, então o final é igual ao inicial, não muda em x, certo? A velocidade. Em y, muda. Como é a velocidade em y? Gravidade vezes o tempo. E o tempo de queda só depende da altura que o corpo vai cair. Beleza? Como é que eu calculo a altura? 5t ao quadrado. Beleza? Professor, aqui está diferente. Eu já deixei mais simples para vocês, porque a gravidade é 10. 10 dividido por 2 é isso aqui, ó, 5t ao quadrado. Beleza? Uhum. Alguma dúvida? Não. Então, esse é o movimento que a gente está analisando agora. Queda que eu estou lançando na horizontal. Depois, e se der para a gente concluir isso no terceiro bimestre, a gente vai falar do movimento oblíquo, que o corpo agora sobe e desce. E desce. Aí sim, é confusão. Beleza? Aqui não. Obrigada, professor. Só anda e desce, certo? Então vamos para consolidar bem aqui esses conceitos. Vamos fazer algumas questões, né? Vou pegar aqui rapidinho. Ah, pessoal, um detalhe muito importante, tá? Que eu acabei não trabalhando com vocês. Vamos lá. Eu se empolguei tanto nos esportes que esqueci essa informação. Mas é bem simples, tá? Vocês vão entender.
Não importa, tá, pessoal? O quanto que o corpo está andando aqui na horizontal. A única coisa que influencia o tempo de queda é a altura, certo? Certo. Ficou claro isso para vocês? Aham. Outra coisa, tanto faz, tá? O corpo, quando ele está por conta de inércia, né? Quando eu lanço o corpo, em x a velocidade não muda, beleza? Só que tem um detalhe importante que eu acabei deixando escapar. Um corpo que cai aqui, ó, em linha reta para o chão, e um corpo que vai andando para o lado para chegar no chão, eles também caem ao mesmo tempo, certo? Por quê? A única coisa que influencia é a altura. Então, em linha reta, ou andando para o lado e caindo, fazendo essa curvinha, o tempo é o mesmo, tá? Porque não vai influenciar em nada. A velocidade em x não influencia em nada no y. A única coisa que a velocidade em x vai influenciar é o quanto que o corpo vai andar para o lado. Entenderam? Entendi. Claro isso para todos, né? Beleza, vamos para as questões agora. Eu acho que eu acabei falando isso, mas de uma outra maneira, né? Antes lá. Vamos aqui. Então, ó, vamos começar a fazer conta. Ó, uma equipe de salvamento utiliza um avião para enviar um pacote de alimentos a pessoas isoladas em uma região. O piloto realiza um voo horizontal e com velocidade constante de 50 metros por segundo a 980 metros de altitude. Quando o local é avistado do avião, o pacote é solto. Então, cadê? Aqui, ó. O avião veio e soltou o pacote, certo? Aí o pacote anda para o lado e vai descendo, certo? Professor, eu posso dizer minha lógica que eu acho? Tipo, Pode falar. se o avião está em movimento, dependendo da velocidade, se ele soltar alguma coisa, algum objeto, ele tem que ir para frente por causa da velocidade que o avião está indo, né? E depois Isso. cair. Pela inércia lá, meu jovem, que a gente viu na lei de Newton. Ó, ele soltou o pacote aqui. Quando ele solta o pacote está com a mesma velocidade do avião. Então, ó, quando o avião passa nesse ponto, o pacote passa exatamente no mesmo ponto do avião. Tá? Isso aí foi uma discussão muito grande antigamente, que os caras não sabiam como é que funcionava o movimento. Os caras começaram a analisar que quando você estava andando e você soltava um objeto, o objeto caía no chão exatamente no mesmo ponto do seu pé. Então, dependendo da velocidade. Não, mas independente da velocidade, Bruno. Se eu estou a 100 km por hora e eu solto um objeto dentro do carro, Ele esse vai objeto anda também a 100 km por hora, entendeu? Uhum. Beleza, prosseguindo aqui, vamos ver o que ele pede. Cadê? Quando o local é avistado do avião, o pacote é solto. Então, o pacote sai com essa velocidade aqui, ó, 50 metros por segundo, certo? Cadê? Chegando bem próximo do local onde as pessoas estão. Ele fala para desprezar a resistência do ar, né? Porque senão o ar vai atrapalhar. E pede para considerar a gravidade. Esse valor aqui de 10, que é o que normalmente a gente faz, a gente arredonda. Ele fala o seguinte: determine o intervalo de tempo entre o instante em que o pacote é solto até o instante em que ele chega ao solo. E aí? O tempo de queda, pessoal, a única coisa que influencia é o quê? Quem lembra? A gravidade? Não, a gravidade não. Altura. A altura, beleza? Nossa, eu tava falando, tava mutado. Deixa eu nem ver. Aqui, deixa eu... Não, que eu tinha me mutado. A única coisa que influencia para o tempo de queda é a altura. A velocidade em x não influencia, tá? A velocidade em x só influencia o quanto que ele vai andar. Entendeu? Sim. Vou calcular aqui. Quem lembra a relação de altura com o tempo? Altura... A altura é igual a 5 vezes o tempo ao quadrado. Eu tenho a altura, que é 980 metros, é igual a 5t ao quadrado. O 5 que está multiplicando passa... Dividindo. Uma fominha agora. Chega a sentir. 980 dividido por 5 dá quanto? 196. Eita, peraí.
Tá certo. Não. Ó, se fosse por Não. 10, seria 98, certo? Nada a ver. É o dobro de 98, dá quanto? 196, tá certo. 196. É, 196? 196. Pronto. Quanto é a raiz de 196? 14. 14? 14 é Nossa. 144, Não, 12 é 141. 144. 12, 144. 3 é 169. Então, Eu acho que é 14. 14. E aí? 15 é É 225. 14. É 14. 14. Beleza? 14 segundos. Certeza. Tranquilo? Então ele leva 14 segundos para cair. Tá, essa aqui é a letra A, né? Deixa eu colocar aqui. Uhum. 14 segundos o pacote leva para sair do avião e chegar. Professor, volta lá rapidinho. Aqui na conta? Pronto. Letra B. Ele quer saber a distância entre o local em que o pacote atinge o solo e a reta vertical de onde ele foi solto. E aí? Ele quer saber o seguinte, a distância que o pacotinho andou. E aí, como é que você vê isso? Aí eu não sei. Ó, ele passou 14 segundos andando até chegar no chão. A distância que ele andou para o lado é a velocidade para o lado vezes o tempo que ele passou com essa velocidade. 100 Então, vezes 14. A distância em x é igual a 100, não, 50. Aqui. 50, né? É a velocidade em x vezes o tempo. O tempo eu acabei de achar. A velocidade em x eu tenho. Então, x, que é a distância que ele andou, é 50 vezes 14. Quanto é que dá isso? É igual a... Deixa eu botar maiúsculo aqui, melhor, né? 5 5 vezes 14 vai dar 5 vezes 10, 50, 70, 700. 500. Opa, 700. Não. todo mundo Acho que entendeu? não, acho que não. É 700. Beleza? Todo mundo entendeu por quê? Ah, 5 vezes sim. 14. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 4, 20. Certo? 50 mais 70. Com mais 0, 700, né? 700. Pessoal, não se preocupe também em fazer essas contas rápido, não, tá? Vocês têm tempo para fazer isso. Eu só acelero porque o nosso tempo de aula tem um limite, né? Mas vocês façam com paciência, tá? Faça pelo método mais fácil para vocês, não se preocupe. E a letra C, ele pede as componentes Vx e Vy da velocidade do pacote no instante que ele atinge o solo. Então, quem é Vx? Pessoal, a velocidade em x, existe alguma razão para mudar? Não. Não. Então, aqui ele saiu aqui 50, é a mesma que ele bate no chão, 50. Beleza? Entenderam? Uhum. Entendi. Sim. Agora, y muda. Depende de quem? Da gravidade Da altura. e do tempo. Da gravidade e do tempo, né? A altura dita o tempo. E o tempo que o corpo passou diz a velocidade por conta da gravidade. Certo? Então, quanto é aqui? 10 vezes quanto foi o tempo? 14. 14. Moleza. Quanto é que dá isso? 140. 40 É, metros por segundo. Beleza? Essa é a velocidade que o pacotinho bate no chão. Na vertical, certo? Na horizontal é os 50. Beleza? Certo. Tempo de mais um. Vamos lá. Aqui, ó. Uma bolinha é lançada horizontalmente de uma altura h 12,8 metros e atinge o solo a uma distância a 4,8 metros da vertical do lançamento. Despreze a resistência do ar e considere a gravidade e o valor de sempre. Calcule a velocidade de lançamento da bolinha V0. Essa é uma situação um pouco diferente. Por quê? Ele não deu a velocidade, ele deu a distância que a bolinha andou. Então vamos lá. Ele não caiu dessa altura. Se ele caiu dessa altura, eu acho um tempo que ele levou para cair. Com esse tempo e essa distância, eu acho a velocidade. Entenderam o raciocínio? Sim. Então vamos lá. Vamos calcular aqui. Eu vou postar esse módulo lá para vocês, tá? No site do colégio.
Vamos aqui calcular. Puxa. Bem, H é igual a 5t ao quadrado, não é isso? Eu sei o H, que é 12,8. É igual a 5t ao quadrado, né? Estou igual aqui. Então, t ao quadrado vai ser igual a 12,8 dividido por 5. Quanto é 12,8 dividido por 5? Ok. Ó, se fosse por 10, seria 1,28. Mas é o dobro de 1,28, que dá quanto? Quanto é o dobro de 128? 256. 256. Então, como é 1,28, vai ser 2,56. Entenderam? Sim. Todo mundo ok? Só, essas partes matemáticas, como eu falei, use a melhor tática para você, tá? Então, é igual a raiz disso. Quanto é a raiz de 256? É 16, só que aí vai ser 1,6. Né? Isso. 1,6 segundos é o tempo de queda. Tá? Lembrem, 5 metros, uma queda de 5 metros é 1 segundo. Uma queda de 2 segundos é de 20 metros. Então, entre 5 e 20, tem que dar 1, alguma coisa. Entenderam? Então, aqui, ó, 12,8 é 1,6. Então, levou 1,6 segundos para cair do chão, nessa altura de 12,8 metros. Ele andou aqui 4,8 metros em x. Então, para calcular a velocidade em x, como é que calcula a velocidade? Quem lembra? Velocidade é o ΔS sobre ΔT. Cadê? ΔS foi 4,8. ΔS sobre ΔT. Beleza. 4,8 dividido por 1,6. Quanto é que dá isso? 3. Não, dá 3. Ah, 262, 48. Isso mesmo. Dá 3. Então a velocidade em x é 3 metros por segundo. Foi essa velocidade que lançaram aí essa bolinha. Para poder acontecer essa situação aí. Oi. Ô, professor, nesse aqui 5t elevado a 2, esse 5 foi a metade de 10 metros por segundo, não foi? É porque não é gt ao quadrado sobre 2? O g é 10. 10 dividido por 2 dá 5. Aí eu só resumi a equação. Entendeu? Certo. Não, Aí tá de boa. aqui, 3 metros por segundo. Beleza, pessoal? Ok, vou parar aqui a gravação.